Meus amigos, a paz do eterno Deus sobre a sua vida, sua alma, sua casa e seu ministério. A mensagem do dia hoje está no Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Meu amado, esse salmo foi um cântico de Israel, um cântico de vitória, um cântico de louvor, um cântico de adoração, mas o detalhe que foi em um dos piores momentos da história de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque Jerusalém estava sitiada, Jerusalém estava cercada. Senaqueribe, o rei da Síria, cercou Jerusalém com 185 mil soldados. Ninguém entrava e ninguém saía. E o povo estava preso lá dentro de Jerusalém. A água tinha cessado, porque Senaqueribe tinha fechado as fontes que jorravam água para a cidade. E o povo estava lá dentro, numa das piores tribulações de Israel, em Jerusalém. Mas aí eles cantam louvores a Deus, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Refúgio é onde você se esconde. Refúgio é onde você se guarda ou se resguarda de um ataque ou de alguém. Então, nós temos um refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso esconderijo. Aleluia. Lá no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o seu refúgio, ele é o meu refúgio. E depois diz: ele é fortaleza. Fortaleza é quando se coloca tudo de maior e alta segurança ao redor. Aonde fica o ouro dos Estados Unidos para guardar a nação, é uma das maiores fortalezas humanas. Aonde faz a casa da moeda brasileira ou americana em qualquer país, é uma das maiores fortalezas para se guardar aquele lugar. E o nosso Deus vai além de todas as fortalezas humanas. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em Deus estamos seguros, protegidos, amparados. Há uma fortaleza de Deus ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Salmo 37, versículo 4. E o interessante que é socorro bem presente na angústia. A maioria das pessoas que estão ao nosso redor, os seres humanos, é socorro presente na alegria. Quando vai tudo bem, quando está tudo bem, as pessoas estão te bajulando, te cercando, dizendo que você é bonito, e às vezes nem bonito você é. Dizendo que você é o melhor quando você está bem, quando você tem alguma coisa para oferecer para eles ou para elas. Mas quando você entra em momentos difíceis, de angústia, de tribulação, aí desaparece todo mundo. Mas Deus é diferente. O ser humano é socorro presente na hora da alegria. Deus nunca te deixa, nunca te abandona. Ele é socorro bem presente na angústia. Nas maiores angústias da sua alma, o Senhor está presente para te consolar, te confortar e te ajudar. Então, estava cercada e uma angústia cruel tinha apoderado do povo dentro de Jerusalém.
Imagina um exército de 185 mil homens. Já tinha cercado Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía. Mas eles cantavam, porque não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Coisas impossíveis de acontecer aos olhos humanos. Eles estavam dizendo, ainda que isso tudo aconteça, mas nós temos um Deus. Aleluia. Há um rio cujas correntes se alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Conta-se a história que quando Jerusalém estava cercado, não entrava mais água porque o Senaqueribe com o seu exército fechou todas as fontes que jogava água para a cidade, para o povo enfraquecer, morrer de sede e se render. Misteriosamente, pelo poder de Deus e a provisão de Deus, nasce-se uma fonte no meio de Jerusalém. Aleluia! O tanque de Siloé brota da terra lá no meio de Jerusalém. Aleluia! Se você está cercado pelos inimigos, louve a Deus. Se está cercado pelos adversários, a alma está angustiada, cante louvores a Deus. Vai adorando em meio às provas, vai glorificando em meio às tribulações, vai bendizendo, porque Ele te dará uma saída, Ele te dará um escape. Tudo cercado, Deus faz brotar uma fonte de água para o seu povo no meio de Jerusalém, o tanque de Siloé. Aleluia. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está na sua vida. Deus está no seu ministério. Deus está na sua caminhada. Você pode até sofrer, mas vai vencer em nome de Jesus. Porque Ele diz que ao romper da manhã, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Estava falando de Jerusalém, mas agora eu estou falando da sua vida. Por quê? Porque, aleluia, aleluia, irmãos, a revelação é forte. Porque ao romper da manhã, porque num belo dia, o guarda, a sentinela que ficava nas torres para dar notícia para os comandantes de Jerusalém acerca do exército, um dia pela manhã ele se levanta e vai para o trabalho, para a torre de sentinela, para a torre do atalaia, para a torre do mensageiro, para a torre de vigia. E quando ele chega na torre de vigia, ele olha o campo ao redor de Jerusalém. 185 mil soldados mortos. Aleluia. Sabe por que estavam mortos? Lá em Isaías capítulo 37, diz que Deus deu ordem um anjo, e aquele anjo saiu à noite, e naquela noite aquele anjo matou todo o exército de Senaqueribe. Todo o exército foram mortos naquela noite. 185 mil homens foram mortos naquela noite. Então por isso diz, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Porque quando o vigia chegou na torre de vigia, ele viu todo o exército morto e deu a notícia que Deus mais uma vez tinha pelejado por Israel e Jerusalém e a vitória tinha chegado. Mais uma vez eu venho trazer a notícia de Deus para você. Ele pelejará por você, matará os inimigos e decretará a vitória do seu ministério, da sua chamada e da sua vida. Aleluia. É por isso que quando o vigia ele vai e chama, e ele diz assim, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Todo mundo fala e não acontece muita coisa. Eu falo,
não acontece muita coisa. As pessoas que estão ao redor falam, não acontece muita coisa. O diabo fala, não acontece muita coisa. Mas quando Deus fala, treme o céu, treme a terra, treme o inferno, a terra se derrete, tudo se derrete. Aleluia. Quando Deus fala é diferente, querido. Aleluia. E ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele vendo os inimigos mortos, ele diz, o Senhor, venha e contemplam. Que desolação o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Estava falando do exército que Deus tinha acabado de matar aquela noite. Aleluia. Alguns inimigos seus, Deus vai matar. Outros inimigos não podem morrer. Eles têm que permanecer vivos, de pé. Para quê, pastor? Para ver a glória de Deus na sua vida. Para ver a vitória de Deus na sua vida. Para ver o triunfo de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua chamada, na sua vocação. Deus é contigo, querido. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Está forte a glória de Deus aqui. Aí por isso que ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra, serei exaltado entre as nações. É por isso que ele estava dizendo, aquietai-vos e conheça mais o Deus que nós servimos. Aquietai-vos e conheça mais esse Deus que você adora. Conheça mais esse Deus que você serve, louva e glorifica. Ele faz cessar as guerras. Ele queima os carros no fogo dos inimigos. Ele quebra o arco. Ele faz milagres. Ele abre terra. Ele para o sol. Ele abre o mar vermelho. Esse é o Deus que te ama e que peleja por você. Esse é o Deus que numa noite, através de um anjo, matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Esse é o Deus que fez brotar uma fonte no meio de Jerusalém quando o seu povo estava com sede. Esse é o Deus que mata a fome e a sede do seu povo na hora certa. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus vai ser exaltado na sua vida. Deus vai ser exaltado no seu ministério. Deus vai ser exaltado na sua casa, na sua família. Deus vai ser exaltado no seu trabalho. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Conheça mais esse Deus. Creia mais nesse Deus. Confia mais nesse Deus. Porque Ele é poderoso. Há um rio cujas cidades. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco, versículo 11. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está contigo. Ele é o seu refúgio e fortaleza na hora da angústia. Levanta a cabeça, sacode do pó e continua marchando, porque o Deus de Jacó é o seu refúgio e fortaleza. Deus te abençoe. Essa é a palavra do dia. Que o Espírito de Deus fale mais forte e profundamente no seu coração. Abraço!